A aula de hoje é testamento particular, capitulado lá no Código Civil, nos artigos 1876 a 1880. Tá? O testamento particular, ou hológrafo, é o ato de disposição da última vontade, escrito de próprio punho ou por algum meio mecânico, tá? Assinado pelo testador, lido por este a 3 testemunhas que o subscreverão, que assinarão junto com o testador, com a obrigação de, depois da morte do disponente, do testador, confirmar sua autenticidade. Simples, poderia parar por aqui, é o suficiente para vossas senhorias saberem tudo isso. Mas vamos com um pouco mais de calma, tá? Nesse momento aqui. Então veja, o particular dispensa qualquer participação de um tabelião. Até então tínhamos visto o testamento público, né, elaborado pelo tabelião, verificado, inclusive redigido e assinado pelo tabelião, de acordo com as disposições feitas pelo testador. Depois vimos o testamento cerrado, que é o testamento feito pelo testador, cuja a existência desse testamento cerrado é aprovado pelo tabelião, assinado por 2 testemunhas, registrada a existência do testamento, lacrado, costurado e guardado, mas com a participação de um tabelião. Aqui é o particular. Qual seria a vantagem do testamento particular? A vantagem é a simplicidade na sua confecção. A simplicidade, você não precisa se deslocar até um tabelionato, até uma serventia extrajudicial, basta redigir ele, pode ser de próprio punho, pode ser digitado com máquina de escrever, impresso, mas tem que ser em papel. Não pode ser em outro meio ainda. Tem que ser em papel. E feita todas as disposições ali constantes. Feito isso, o testador assinará, irá ler para as 3 testemunhas que irão comparecer no testamento assinando. Tem um detalhe, por ser particular, que nós vamos compreender ao ler as disposições do Código Civil. Vamos aqui, 1876, então. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Ser escrito de próprio punho são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu. Então, o testador, se é do próprio punho, tem que ser escrito pelo testador, lido por ele e assinado por ele. Na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Não, as 3 testemunhas que vão subscrever ali junto com o testador. Parágrafo 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Aquilo que eu já disse anteriormente no testamento cerrado. Não pode ter rasuras nem espaço em branco. Isso para evitar que após a confecção, a assinatura, alguém venha querer emendar, complementar, acrescentar um não, uma vírgula, um número, como forma de prejudicar ou de favorecer alguém. Não, nesse sentido, que não pode ter rasuras, espaços em branco. Não é importante que seja feito com toda a lisura. A questão aqui vem na realização do testamento. Então veja, é muito simples, diferente do público e do cerrado, aqui é muito simples, você vai fazer, vai ter 3 testemunhas bonitinho. Depois a gente vai falar sobre essas testemunhas que tem no público, no cerrado e no particular, quem pode ser, quem não pode, quem e tal, e etc. São as chamadas testemunhas instrumentárias. Que se vocês fizerem um esforço, aqui vocês já estudaram isso no 2º semestre, quando a gente falou sobre provas de um negócio jurídico. Bem no finalzinho do 2º semestre. Se esforçar bem, vocês conseguem lembrar. Se esforça, vocês conseguem. Mas não é agora. A inconveniência do testamento particular, vejam bem, a inconveniência do testamento particular
é justamente as testemunhas. Como assim as testemunhas? Porque após a morte, estas testemunhas serão chamadas em juízo para ratificar aquilo que presenciaram na época. Então, as 3 testemunhas serão chamadas em juízo para ratificar aquilo que presenciaram na época. Então, vamos acompanhar o Código Civil aqui. Diz o 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento para os herdeiros com a intimação, cadê o 1877? Com a citação dos herdeiros legítimos. Olha que interessante. Então eles serão citados para tomarem conhecimento do testamento particular. O testamento particular, apesar de não ter o sigilo que tem o testamento cerrado, ele mantém um sigilo, afinal de contas ficou, quem sabe do conteúdo são as 3 testemunhas. Se elas guardaram o segredo das disposições testamentárias, há um sigilo. Só um detalhe aqui que estava me escapando, quanto à leitura pelo testador. O testador vai ler para todo mundo, vai assinar, se tem mais de uma folha, vai assinar para todo mundo, tal, e etc. O STJ tem uma decisão bastante interessante, diz que, considerando da possibilidade de você preservar a vontade do testador, o formalismo, até tem a negar assim, não se deve alimentar a superstição do formalismo obsoleto, que prejudica mais do que ajuda. Então ele deu no seguinte situação, que o importante é que seja lido para 3 testemunhas e que estas assinem, não necessariamente lidos ao mesmo tempo para as 3 testemunhas. Na hora tinha um, leu, assinou. Depois tinha 2, leu, assinaram. Perfeito. Importante é que as testemunhas ouviram, leram e assinaram uma a uma, mesmo que não estivessem reunidas ou tivesse sido feito simultaneamente. Outra ressalva aqui, que apesar do 1876 não falar como requisito, colocar a data. A data é requisito de todo o testamento, não só do público e do cerrado, mas do particular também. Qual a importância da data aqui? A importância da data é saber se no momento da elaboração do testamento tinha o testador a capacidade civil para tanto. Era isso, se podia testar. Então, aí essa importância de se fazer. Bom, mas morreu. Vamos falar a parte da publicação e confirmação do testamento particular. Existe o testamento particular, redigido pelo testador, impresso, rubricado todas as páginas, assinado no final por ele, datado, lido em voz alta, confirmado pelas 3 testemunhas. Guardou esse testamento. Anos depois vem a morrer o testador. Esse testamento é levado pelo herdeiro perante o juízo. Então disse lá o 1877, morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos. Olha só. Então, os herdeiros legítimos vão participar. E aí vamos lá para o Código de Processo Civil, lá no artigo 737, que é a parte que trata especificamente do testamento particular, lá no CPC. Diz ali, a publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário, pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor de testamento, sem possibilidade de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Quem está com o testamento em mão, com o testamenteiro, algum dos herdeiros, algum dos legatários. Pode levar a juízo para isso aí. Não, o parágrafo 1º diz, serão intimados os herdeiros que não tiverem requerida a publicação do testamento, verificada a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Mas quais são os requisitos da lei para confirmar o testamento? É aquilo que está no artigo 1878. Se
as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Olha que interessante aqui, do testamento particular. Digamos que isso tenha sido feito há 15 anos atrás. A testemunha comparece perante o juiz vai ler, vai perguntar, você lembra de tudo isso? Falei, excelência, há 15 anos atrás eu lembro de alguma coisa. Não lembro exatamente de tudo. Mas lembro que, sim, eu estava presente no momento, me foi lido em voz alta esse testamento, tá? E essa é a minha assinatura. Perfeito, válido o testamento. Porque ninguém é obrigado a lembrar de algo exatamente como aconteceu há 15 anos atrás, de todas as exposições. Pode lembrar de uma ou outra. Eu lembro que ele deixou uma casa para um filho. Eu lembro que deixou, sei lá, uma coleção de não sei o que para alguém. Agora, quem que era essa pessoa, muito bem, eu não sei dizer. Né? Lembro que dividiu o patrimônio lá entre os herdeiros de alguma maneira, um com um, outro no negócio, não, tal. Né? Não, até reconhecimento de paternidade e tudo mais, tudo isso. O importante é que a testemunha confirme que aquele testamento lhe foi lido naquela data, participou da leitura daquele testamento e que a assinatura ali exarada é a sua assinatura. Basta isso. É o que diz o artigo 1878. Daí no parágrafo único vem o inconveniente do testamento particular, que aí pode destruir todas as disposições testamentárias e ficar o dito pelo não dito. Diz lá o parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente da sua veracidade. Então, ao menos uma testemunha tem que estar viva, tem que estar presente para confirmar aquele testamento. Duas podem faltar. E se falecerem as 3 testemunhas e não puderem confirmar aquele testamento? Como é que fica? Não fica. Fica o dito pelo não dito, o testamento não existe. Porque as testemunhas não puderam confirmar. Então veja, o testamento particular é extremamente simples na sua confecção, mas temerosa a sua validade se, entre o momento da confecção e o momento da abertura da sucessão, passar-se tanto tempo que essas testemunhas venham a falecer ou a desaparecer. Então, ele é útil e até possível de ser utilizado se não houver um espaço de tempo que possa possibilitar a morte e o desaparecimento das testemunhas. Tá? A finalidade é que elas possam ali estar presentes. Se não tiver nenhuma testemunha, não tem testamento. Mas tal. Aí veremos que algumas disposições testamentárias podem ser recebidas se encaixarem no conceito de codicílio. Depois, quando a gente estudar codicílio, fica mais fácil de entender o que eu falei. Que são questões de disposições de pequena monta, esmolas, bens móveis e etc. e tal. Tá? Então, aí não há essa necessidade. Tá? Feito isso, o juiz vai determinar então que o testamento seja cumprido, né? De acordo com 737, vai determinar o seu cumprimento, e aí vai iniciar o rito do inventário com o cumprimento das disposições testamentárias. Assim que vai funcionar. Agora, há a possibilidade da confecção do testamento particular em circunstâncias excepcionais, lá da redação do artigo 1879. O 1879 diz: em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. A questão aqui fica: o que são essas circunstâncias excepcionais? Poderíamos chamar isso aqui do testamento não culpativo. Uma circunstância excepcional nesse nível. O moribundo.
tá? Ou aquele que se encontra preso em guerra, sei lá, em algum momento assim que não tenha 3 testemunhas, mas quer fazer ali as suas disposições. Tá? Então ele entra muito mais no critério de um testamento especial do que um testamento regular. Então essa diminuição extrema das formalidades, tá? É necessário para que o testamento particular, nesse caso, tenha validade, que o testador, ao fazer isso, diga o porquê está fazendo o testamento naquela circunstância. O porquê está, qual é a circunstância que leva ele a fazer o testamento daquela forma, sem testemunha, tá? Ou sem seu testamento público ou cerrado. Então, se ele descrever, aí a critério do juiz, né, poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, ele vai olhar ali a proteção dos direitos dos herdeiros necessários e os interesses da disposição de última vontade do testador. Se ele conseguir proteger tudo isso e a excepcionalidade do momento convencer o juiz, será recebido nisso. Caso ele faça um testamento sem colocar no corpo do testamento a excepcionalidade do momento, não será recebido. Tá? O 1880 diz que o testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contando que as testemunhas compreendam. As testemunhas, no momento, compreenderem a disposição testamentária em língua estrangeira, ótimo. Caso contrário, não. Tá? Então, esse é o testamento particular. Testamento particular. Tá? E aqui eu quero aproveitar, porque tanto no testamento público, no cerrado, quanto no particular, nós falamos de testemunhas instrumentárias. Quem são essas testemunhas? Se vocês se recordam, e ali eu falei atrás, lá no segundo semestre, a gente estudou o artigo 228. Diz lá o Código Civil: não podem ser admitidos como testemunha os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou retardamento mental não tiverem discernimento para as práticas do ato civil, os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar depende dos sentidos que lhe faltam. Tá? Então, esses 3 primeiros aqui. Tá? Que não poderiam ser testemunha só. Tá? Que não poderiam ser testemunha. O analfabeto não pode ser testemunha em nenhum caso porque ele tem que assinar. Se ele não pode assinar, tá? Não tem como. Agora, o analfabeto, ele pode testar, né? Ele pode testar. Então, mas não pode ser testemunha. Não, porque ele tem que assinar ali, o analfabeto não vai ter como assinar. Agora, o amigo íntimo, o parente e etc., isso aí pode ser testemunha. É claro que o inimigo nunca vai ser chamado para ser testemunha. Tá? Então, nesse caso, não tem problema. Essas testemunhas ali para poder participar. Agora, uma ressalva bastante interessante, né, que a gente já viu lá no artigo 1801. Não, deixa eu ver. Se é o 1801. Né? Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Pessoa que arroga ou escreveu o testamento, nem seu cônjuge, companheiro ou seus ascendentes, as testemunhas do testamento. Então, se você for chamado para ser testemunha do testamento, saiba que você não vai ser herdeiro testamentário. Tá? E se aquela testemunha ela é herdeira testamentária, ela não pode. Se não pode, anula aquela disposição testamentária, porque ela constou como testemunha no testamento. Veja, o 1801 ele proíbe a prática do ato. Se ele proíbe a prática desse ato sem impor sanção, significa que isso é absolutamente nulo. Está lá no artigo 166 do Código Civil. Vocês têm que lembrar disso, nunca se esqueçam. Então, se você tem alguma disposição testamentária a seu favor ali, e você for chamado para ser testemunha, não aceite ser testemunha. Tá? Não aceite ser testemunha. Então, pessoal, dos testamentos ordinários ou das formas ordinárias de testar, tá? São estas: público, cerrado, particular. Tá? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês continuem estudando com afinco. Lembrem-se, vocês não estão de férias. Em breve chega a nossa prova. Estudem bastante. Sejam todos muito felizes.